Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma aula de modelagem usando o kit molde social 16 peças, também bem conhecido como gabaritos tipo Vogue. Então a aula de hoje vai ser a aula por modelagem industrial, ou seja, eu vou fazer só o que o gabarito fornece. Eu não vou dar nenhuma interpretação pessoal em cima do material, tá? Por que essa aula é importante? É importante para quem faz roupa pronta para vender, porque vocês vão ver que é realmente muito fácil montar uma base e aí interpretar os modelos em cima, tá? E para quem faz a modelagem sob medida, também essa aula é importante, porque se você vai usar esse gabarito focado, né, na modelagem sob medida, você precisa conhecer bem o gabarito também. Então essa aula é importante para os dois grupos, quem quer a modelagem industrial e também quem quer a modelagem sob medida. Então, como eu falei, essa aula vai ser só o uso do gabarito. Então, todos os padrões que você vai precisar para essa aula tem no gabarito. E mesmo aqui não tem, entre aspas, eu vou mostrar para vocês como conseguir encontrar. Então, a aula de hoje vai ser a base do corpinho. Ah, Liana, vai fazer base de blusa? Não, eu vou fazer base do corpinho. Qual é a diferença? Base do corpinho é até a altura da cintura, tá? Base de blusa a gente estende até o quadril. Então o que eu vou fazer hoje é base do corpinho, é só até a cintura. E aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes do gabarito, tá bom? Agora eu tô com a câmera na mão, porque eu quero mostrar todos os detalhes aí do gabarito. Então o vídeo vai ficar um pouquinho instável, mas eu acho importante focar bem, né, nas informações. A primeira informação importantíssima é que a gente tem aqui medidas do busto. Então você tem como saber aqui qual é o tamanho do busto para cada manequim que você está usando. Isso também é importante depois lá para frente quando a gente for fazer sob medida, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo você fazendo industrial, você já sabe qual o tamanho do busto que foi usado aqui para cada manequim. A gente tem dos tamanhos de 2 anos até o tamanho 52. Aqui a gente tem as marcas do decote. E aí a gente tem uma tabela padrão de medidas. Então aqui na tabela a gente tem o tamanho do manequim e aqui está comprimento de cintura, porque esse gabarito não vai até a cintura, tá? E essa linha do final do gabarito vocês vão ver na aula que a gente pode usar, né? A gente vai usar ela. Então, para fazer até a cintura, você tem que usar a medida da tabela, tá? Se você for fazer o industrial. Aí aqui tem comprimento de manga comprida, aqui a gente tem manga curta e largura do punho. Isso aqui a gente vai usar quando fizer a aula da manga. Aqui nós temos informações importantes, tá? Aqui fala, para traçar a cava, encaixe o número do manequim correspondente na bolinha do ombro e risque até a bolinha inferior, como demonstra a seta. Então, são essas marcações aqui do manequim que tem na cava, né? E aí a seta que ele fala ali é essa que vem em direção à ponta da cava, tá? Na aula vocês vão ver como é que eu vou fazer isso. Todas as costuras já estão incluídas 1 centímetro, tá? Então, tudo que você for costurar já tem 1 centímetro de margem. Gente, isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer sob medida, tá? Tem que sempre lembrar isso, que esse gabarito já tem 1 centímetro de margem de costura, tá bom? Aí tem outra informação importante, olha, a medida básica a ser utilizada será a circunferência do busto. Então, é a circunferência do busto que determina o tamanho do manequim.
Não precisa fazer continha, né? É só pegar a medida e escolher lá o manequim. Aí agora vem uma informação também que eu acho muito importante. A medida básica da pence não está incluída no comprimento. Então eles só marcam aqui onde é para fazer a pence de busto, mas não tem medida para ela. A gente tem que acrescentar na hora da modelagem, tá dizendo aqui, ó, não está incluída. Outro ponto importante aqui no centro-frente aqui diz deixar traspasse. Então, se você for fazer camisa com abotoamento, não tem medida para esse traspasse aqui não. Tem que acrescentar para fazer o abotoamento. Então, tá vendo? Tem algumas informações assim bem importantes aí para a gente trabalhar. Então, essa é a frente, vamos ver as costas. O molde das costas já é mais simplificado porque ele não repete as informações que já tem na frente. Então aqui a gente só tem o manequim, mas não tem o tamanho do busto. Por quê? Porque na frente já tem, né? A tabela é bem menor, só tem a tabela do comprimento da cintura. Então, por quê? Porque da manga já tá lá na frente, então aqui não precisa repetir, tá? Tem um detalhe importante aqui nessa tabela, que quando a gente for fazer sob medida, a gente vai analisar, tá? Então, se você tá fazendo no industrial, segue exatamente o que tá aqui na tabela, tá? Para comprimento de cintura, porque se você não seguir a tabela, não vai encaixar a lateral, tá? E eu já expliquei isso no canal, por que isso acontece, tá bom? Mas nessa aula é só a interpretação mesmo do gabarito, tá bom? E aí vem as informações, olha. Para traçar a cava, aquela mesma coisa, encaixe o número do manequim correspondente na bolinha do ombro e risque até a bolinha inferior como demonstra a seta. Exatamente aquilo, né? Tem aqui o tamanho dos manequins, aí você vai seguir a seta e encontrar a bolinha do ponto da cava, vocês vão ver na aula. Outra informação, todas as costuras já estão incluídas 1 centímetro. Então, lembrem bem, essa informação não pode esquecer, que já tem 1 centímetro por todo o gabarito. Aqui, a medida básica a ser utilizada será a circunferência do busto. Veja a frente da blusa. Então, é na frente que tem, né? É na frente que tem a relação busto-manequim, porque aqui já não tem mais. Mas aqui, se você faz o 40 aqui, é óbvio que aqui você vai repetir o 40, não precisa estar o busto aqui de novo, né? Então, tá aí, o molde das costas é bem mais simples. Então, o que você vai precisar para essa aula? Não precisa de nenhuma medida, tá? Para essa aula você não vai tirar nenhuma medida. Você simplesmente vai escolher um manequim aleatório, né? Porque se você está fazendo o industrial, provavelmente você vai fazer vários manequins ao mesmo tempo, né? Então, para fazer essa aula, você pode escolher qualquer manequim. Eu vou escolher o 40. Aleatoriamente, eu vou escolher o 40 para fazer essa base de corpinho, tá? Mas se você está fazendo roupa pronta para vender, você vai fazer vários manequins, provavelmente. Então, você não precisa ter nenhuma medida em mãos para fazer essa aula, tá? Então, eu vou precisar de frente e costas da blusa e como referência, vocês vão entender na aula, eu vou também usar o gabarito de calça, tá? Então, é só para uma referência. Eu tenho o gabarito de calça aqui comigo também para essa aula, tá bom? Então, vamos para o papel e vamos fazer agora a nossa modelagem. Bom, então vamos começar a modelagem aqui da frente. Como eu falei, eu escolhi um manequim 40 para fazer essa aula. Eu tinha que escolher algum, né? Então, eu escolhi o 40. Então, eu vou subir aqui o centro do meu gabarito até chegar aqui o 40. Sigo a linha do 40 e tem o ombro aqui, manequim 40, então vou marcar a altura
do ombro e a descida do ombro. Vou seguir a linha aqui da cava e cheguei aqui no 40. Nessa hora da cava você precisa prestar atenção, porque nem sempre tá muito claro o ponto em relação ao número do manequim, tá bom? Então você sempre confere se você marcou o manequim mesmo 40, tá? E aí eu vou marcar aqui pontilhadinho uma linha de apoio no final do gabarito e vocês já vão entender por que eu faço essa marcação também. No meu gabarito tem a marcação da pence francesa, aquela pence de busto que vai para a lateral. Então eu vou marcá-la também, tá aqui 40, eu vou marcar. Mas eu sei que tem alguns gabaritos que não tem essa marcação, tá? Mas não tem problema não, se o seu não tem problema, tá? Que aí eu vou dar algumas indicações também. Mas no meu tem, na maioria tem essa marca aqui da pence francesa. Então marquei tudo, posso tirar aí o meu gabarito. Então vamos aqui para o decote. O decote, eu vou usar aqui o desenho do gabarito. Eu costumo, o jeito que eu gosto mais, eu ponho a ponta no centro e acompanho até o ombro. Eu prefiro fazer assim do que o contrário, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Ombro reto, ombro reto, cava. Como eu mostrei, tem as marcações do manequim aqui na cava. Então, eu tô aqui, a marca do 40, eu vou colocar essa marca no topo do ombro. Botei aqui, ó, 40. E aí eu encaixo a cava lá na pontinha. Faço o desenho da cava. Eu acho muito bonito esse desenho de cava desse gabarito. Pronto, então temos aqui a parte de cima que mais teria cálculos, né? E a gente não fez cálculo nenhum. Como que você vai traçar a linha aqui dessa pence? Eu costumo usar essa linha do final do gabarito, tá? Então eu traço assim. Eu costumo usar como referência o final do gabarito. Então essa parte de cima tá pronta. Vamos agora para a parte de cintura. Então, para a altura de cintura, a gente usa a tabela, né? Então, tá aqui, ó, comprimento de cintura. O meu manequim é o 40, então a altura de cintura sugerida aqui é 45 centímetros. Mas lembram que aqui diz que não tem medida para a pence. Não tem. Então, já que eu marquei lá a pence de busto, eu quero fazer aquela pence francesa, então eu vou pegar esse 45 e vou botar mais 3 centímetros. Então, no total, eu vou botar 48, tá bom? Então, eu vou botar 48 desde o topo do ombro, botar 48. Então, aqui eu já tenho a minha cintura, mais o espaço para pence. Aí eu venho com o gabarito e faço aqui um esquadro. Pronto. Aí aqui a gente tem que botar a medida da cintura, né? Tem alguma tabela no gabarito com a medida de cintura? Não, não tem. O gabarito não tem, em nenhuma parte, em nenhuma peça dele, tem a medida da cintura para colocar aqui. Então, eu vou dar uma dica muito importante aí, olha. Você vai pegar o manequim, o gabarito da calça, e aí vai medir o manequim que você está fazendo. No meu caso, eu estou fazendo 40, né? Então, eu vou pegar aqui o manequim 40 e vou medir. Aqui tá dando 19 centímetros. Aí a gente lembra que o gabarito da calça tem margem de costura aqui e tem margem de costura aqui, né? Porque todas as margens de costura estão incluídas. Então,
Se eu botar 19, eu vou estar botando 2 centímetros de margem de costura. E na blusa eu não quero, né? Então eu vou botar 18. Em vez de 19, eu vou botar 18. E aí traço a reta aqui, até o 18. Vamos acrescentar pence de cintura nesse corpinho? Vamos, claro, né? Tem que ter. Então eu vou, por padrão, vou botar 2 centímetros aqui de pence de cintura, tá? Então eu botei 3 centímetros a mais aqui e botei 2 centímetros a mais aqui. Agora sim eu posso fechar a minha lateral. Ah, então tá aí, já tenho até aqui a medida da minha pence de busto. Vamos desenhar ela agora. Eu botei 3 centímetros aqui no comprimento, né? Então eu vou botar aqui 3 centímetros. Aí é gosto pessoal. Quer botar os 3 centímetros para baixo? Põe. Quer dividir 1,5 para cada lado? Divide, tá? Aí é gosto pessoal. E aí eu tenho aqui a minha pence de busto francesa, né? Vamos fazer a da cintura? Vamos. Mas esse método também não tem medida de entreceio para eu poder posicionar a pence. Então, qual é a solução? Vamos encontrar a metade dessa cintura sem o acréscimo da pence, tá? Então, a minha era 18, lembram? Então, a metade é 9. Desse manequim 40, basicamente, é 9 centímetros mesmo, tá? No padrão industrial. E aí, você sobe até essa altura do final do gabarito. A gente tá fazendo a base, tá? Quando for fazer sob medida, aí vai ser diferente. Não vai ser assim que a gente vai fazer. Isso aqui eu tô fazendo o industrial, tá? E aí, 2 centímetros que eu botei aqui, eu vou botar um de cada lado. E aí, vou fechar minha pence até lá em cima. Lembrando, isso é base, tá? Na interpretação de modelo, a gente tem que mudar isso daqui, tá bom? Então, tá aí. Esse é o corpinho frente, com pence de busto francesa e com pence de cintura. Tem que sempre lembrar que tudo aqui já está com margem de costura, tá bom? Então vamos agora para as costas. Bom, gente, eu vou interromper a aula rapidinho aí para uma dica do canal, tá? Se vocês quiserem contribuir, né, com essa aula, que ela vai ficar gratuita aí para o público do YouTube, você pode ver aí quanto é que é um cafezinho aí no seu bairro e que tal me pagar um cafezinho, né, por essa aula. Ele vai ser muito bem utilizado aqui no canal. Eu agradeço muito aí. Eu vou aproveitar bastante o cafezinho que vocês me oferecerem, tá bom? Muito obrigada e vamos continuar com a nossa aula. Então vamos começar o desenho das costas. E aí eu faço centro-costas, no meu caso até aqui o manequim 40, que eu escolhi. Aí eu subo aqui ombro, desço o ombro, sigo a linha da cava até o 40. Das costas é um pouco mais fácil de ver, mas mesmo assim você confere se realmente você marcou a linha certa, tá? E aí novamente vou fazer aqui como apoio só o final do gabarito, tá bom? Então das costas é tudo mais simples. Então tá aqui o centro, ombro, descida do ombro e a cava. Vou fazer o desenho, ponho o centro e ligo na bolinha. Ombro é reto. A cava é feita do mesmo jeito.
procura o manequim aqui, 40 no meu caso, e põe no ombro. Então botei o 40 aqui no ombro, vou encontrar a cava. Então, parte de cima pronta, vamos para a cintura. Para a altura de cintura, a gente segue a tabela, né? Então, tá aqui, ó, manequim 40, eu tenho que colocar 46 centímetros, de acordo com a tabela. Não precisa acrescentar nada, porque a gente não tem pence de busto nas costas, claro, né? Então, eu vou botar exatamente o que está na tabela, que é o 46. Então, marquei aqui. Aí eu venho com os quadros do gabarito, quer dizer, pode ser com o do gabarito. Eu pessoalmente, gente, não gosto muito de usar o gabarito como régua não, tá? E como esquadro. Eu acho que estraga com o tempo, mas eu tô mostrando aqui na aula que dá pra fazer, né? Largura de cintura, tem em algum lugar? Não tem. Como é que a gente encontra? Vamos pegar a calça costas. Então, tô aqui, olha, com as costas da calça e vou fazer a mesma coisa. Vou medir, no meu caso, como fala lá na frente, 38 e 40 era o mesmo manequim. Então, aqui não tá escrito 40, mas lá eu medi pelo 38 e 40, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou medir pelo 38 e não tem diferença para frente e costas. Exatamente 19 centímetros, igualzinho. Então, esse gabarito não faz diferença na cintura, frente e costas para a calça. E aí, como eu falei, 19 centímetros é com 2 centímetros de margem de costura. Então, eu vou botar só 18, que aí vai ficar com 1 centímetro só de margem, como todo o gabarito. E aí, eu traço a minha cintura até lá. E vou acrescentar mais 2 centímetros para pence de cintura. Então, aqui vai ser o final, aqui a minha lateral do meu corpinho. Cintura, a pence de cintura, eu vou pegar a metade da minha cintura sem esse acréscimo de 2 centímetros que eu coloquei. Então, eu vou aqui, ponho 9 e vou até essa linha do gabarito. Isso também é opcional, você pode ir até a linha do gabarito ou você pode usar a linha da cava como guia, tá bom? Isso aí é escolha pessoal. Em muitas bases eu coloco a linha da cava como guia para pence das costas. Aqui eu vou usar o final do gabarito, tá bom? E aí eu botei 1 centímetro, vou botar 1 centímetro para cada lado e vou fechar aqui a minha pence das costas. E aí, costas é bem mais fácil, porque não tem volume do busto. Então tá aí prontinho a nossa modelagem das costas. E aí, gostaram da aula? Vocês viram que na modelagem industrial esse gabarito é hiper simples, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero também que vocês continuem acompanhando o curso. Essa série ela vai se desenvolver de acordo com o interesse de vocês, tá? Então vocês precisam aumentar a quantidade de visualizações do vídeo para eu fazer uma próxima aula. Então compartilhem o máximo que vocês puderem esses vídeos para a gente poder continuar. Façam pedidos nos comentários para a gente também continuar. Essa aula, por exemplo, eu não iria fazer agora porque o último vídeo não bateu a meta ainda. Mas teve um pedido no comentário para eu continuar a fazer as aulas. Então eu furei fila e botei essa aula agora, apesar do último não ter batido a meta ainda. Então, por favor, compartilhem bastante esse vídeo para que possa bater a meta e eu fazer a próxima aula, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau e até a próxima.